Arthur Schopenhauer foi um filósofo alemão do século XIX, que fez parte de um grupo de filósofos considerados pessimistas. Ele nasceu em Danzig, na Polônia, no dia 22 de fevereiro de 1788, filho de um bem-sucedido negociante e de uma escritora popular. Com 5 anos de idade, Schopenhauer mudou-se com a sua família para Hamburgo, e aos 9 anos ele foi para a França estudar a língua francesa. Ele cresceu em um ambiente de negócios e finanças, foi preparado desde cedo para a carreira mercantil. Em 1804, viajando através da França e da Austrália, ele ficou chocado com o caos e a sujeira das vilas, com a pobreza dos fazendeiros e a inquietação e miséria das cidades. Ele se tornou um jovem sombrio e desconfiado. Ele dormia com pistolas carregadas ao lado da cama. Já em 1813, ele ficou dominado pelo entusiasmo de filósofo Fichte, por uma guerra de libertação contra Napoleão. Ele pensou em se apresentar como voluntário, mas desistiu. Em vez de partir para a guerra, ele se dedicou a escrever sua tese de doutorado de filosofia. Fala pessoal, beleza? Eu sou o João Pedro e vou falar um pouquinho sobre o Arthur Schopenhauer e a sua ética da compaixão e da caridade. Bom, o Arthur Schopenhauer ele era um pouco pessimista e tinha a ideia de um mundo que ele era apenas a representação daquilo que a gente era capaz de entender, de perceber, né, com os nossos sentidos. Para ele, o mundo era apenas uma representação do sofrimento. O mundo físico era apenas uma representação do sofrimento, né? E para ele, a ideia da compaixão, ela tem a ver com a solidariedade, né? Se preocupar com a dor do outro, tornar a dor do outro a sua dor, o eu, o nós, né? A solidariedade do outro, um conjunto de todos os seres vivos para ele, né? Uma consciência ecológica, a salvação do outro. E também tem o fato de evitar o egoísmo, né? Para ele a compaixão uniria todos, né? O egoísmo apenas separaria. E aí a gente tem duas imagens, né? Eu coloquei uma do desmatamento e outra da queimada. É basicamente naquela parte de compartilhar o sofrimento, né? Entender como sendo um problema seu. E para ele gera a proteção, gera a ideia de proteção de todos os seres vivos. Todos os seres vivos deveriam ter o mesmo direito, né? Deveriam compartilhar desse sofrimento. Por exemplo, que está ocorrendo nessa imagem, né? Então essa é um pouquinho da ideia da ética de Schopenhauer em relação à natureza. Muito obrigado, valeu, falou. Meu nome é Pedro Tingo e eu vou falar sobre compaixão com animais. De acordo com o filósofo alemão, a compaixão pelos animais está intimamente ligada à bondade de caráter. Ele afirma que quem é cruel com as criaturas vivas e sencientes não pode ser um bom homem. Esse pensador também relatou que um dia ele leu sobre um caçador inglês que, depois de matar um macaco, não conseguiu mais esquecer o olhar que a criatura lançava sobre ele. E movido por remorso, ele jamais atirou em outro animal. O pensador fala: as pessoas de delicada sensibilidade, ao perceberem que, em um ataque de mau humor ou raiva, ou sob a influência do vinho, uniram o seu cão, o seu cavalo, o seu macaco, merecidamente, desnecessariamente ou excessivamente, são apreendidas pelo remorso. Sentem a mesma insatisfação em relação a si mesmos, como quando estão conscientes de terem feito algum mal a um de seus companheiros. Em 1872, o teólogo e intérprete religioso alemão David Strauss publicou o livro A Velha e a Nova Fé. Na obra, ele registrou que a história da violência e da criminalidade mostra que muitos torturadores e assassinos foram antes torturadores de animais. Para ele, a forma como uma nação trata outras espécies é um medidor do nível real de civilidade. Para Schopenhauer, o caráter de um ser humano se conhece pela sua capacidade de ser bom com os animais, e o contrário também seria verdadeiro. Quem maltrata um animal não pode ser uma pessoa bondosa e de bom caráter. Os filósofos que se dedicaram à questão do animal. No geral, os interesses são de dois tipos, um mais teórico e outro mais prático. Na primeira perspectiva, aparecem as questões como a diferença entre o ser humano e o animal e o terrível paradoxo da impossibilidade de conhecermos o animal por ele mesmo, como se a animalidade fosse um círculo impenetrável. Na segunda, despontam questões de cunho político e ético que dizem respeito ao que hoje chamamos de direitos dos animais.
Poucos pensadores articulam as duas questões de forma tão convincente quanto o alemão Arthur Schopenhauer. Para ele, a vida de todos os seres é marcada pelo sofrimento derivado de um egoísmo natural que o filósofo chama de vontade. Essa força cega e insaciável seria, para ele, o fundo de toda a realidade e estaria presente também em todos os animais na forma de desejo e carência. A vontade crava as unhas na própria carne e faz de suas vidas capítulos infindáveis de dores e sofrimentos. Schopenhauer nos conduz a um terreno de puro pessimismo. A vontade é uma espécie de pêndulo entre a dor e o tédio, e ela faz do sofrimento o núcleo mais íntimo de todos os seres. Porque a dor transpassa tudo que vive, ela torna o elo da ligação entre nós e os animais, mas também é ela que nos torna capazes de entender o apelo dos animais e dirigir a eles a nossa compaixão. Para Schopenhauer, o animal não está preso em um círculo fechado e inacessível, ao contrário, porque sua dor é a mesma sentida por todos os seres humanos. Estes estamos obrigados a proteger e garantir que os animais não sofram, porque o humano sabe o quão terrível e indesejável é sofrer. Compadecer-se é adentrar no círculo existencial do outro através da partilha da dor e, uma vez aí, ser capaz de surpreender os próprios interesses, talvez até relativizar a própria dor em função do outro, colocando-se em gesto de ajuda. Schopenhauer acredita que o homem é o ser mais maldoso entre os animais, porque ele é o único capaz de incutir dor de forma proposital e maltratar por maltratar, porque é assim o homem precisa da moral e da lei, capaz de orientar suas ações para a compaixão, que se torna o princípio central da sua própria ética. Suas ideias, Schopenhauer se faz um precursor da ética animal. Essas almas flageladas que rondam pelo mundo, aprisionadas em estreitas celas para alimentação humana e estendidas em mesas de dissecação para o bem da ciência, emitem um apelo para o qual os seres humanos não podem ficar indiferentes. A principal característica da filosofia de Schopenhauer, rica em observações tanto sobre a natureza exterior quanto sobre a interior, é a constatação de que o íntimo do nosso ser e do mundo não é luminoso, nem racional, nem é uma obra divina, mas é uma atividade cega e volitiva, obscura e irracional. O mundo dessa perspectiva não tem lógica, e é difícil compreender porque ele existe povoado com tanto sofrimento. A essa essência puramente irracional, o filósofo nomeia vontade de vida. Em outros termos, tudo no mundo quer irracionalmente viver, quer alcançar a vida. A vida quer viver, como se ouve no belo filme A Excêntrica Família de Antônio, de Marlene Gorris. Por conta da própria natureza dessa vontade irracional, que crava os dentes na própria carne, toda a vida é sofrimento. Essa vontade de vida cósmica não se diferencia no ser humano, no animal, na planta, na pedra, mas é uma única e a mesma, indivisa em toda a natureza. No entanto, justamente por estar inteira e indivisa em cada ser, surge daí, diz o filósofo, o colossal egoísmo e a guerra de todos contra todos, pois cada indivíduo sente-se o centro do cosmos, cada espécie sente-se a única, com pleno direito a territórios. É a ilusão da pluralidade, o outro como potencial inimigo. Assim, quem é humano, muitas vezes abre um abismo intransponível entre o seu eu e o eu de outrem. Resulta desse teatro trágico da existência aquilo dito por Hobbes. O homem é o lobo do homem.